Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. A palavra que o Senhor me conduziu para ministrar o seu coração nesse dia é: persista em Deus. Mardoqueu, ele estava na porta. Deus, ele tem prazer em te abençoar. A Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 54, no versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aquilo que vem contra a sua vida não vai prosperar. Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda arma forjada contra ti não vai prosperar. E por que não vai prosperar, Rafaela? Porque Deus mesmo, Ele mesmo dissipa aquilo que vem contra a sua vida. Tem novidade que Deus já está trazendo. Ainda um pouquinho mais de tempo e o que há de vir virá e não tardará. A Bíblia nos mostra duas passagens bíblicas em que Jesus curou o cego da cegueira e que eles enxergaram. O que o cego queria? Ele queria ver. E você? Se Deus perguntasse a você hoje o que você quer, qual seria a sua resposta? Tenha clareza do que você precisa. E Rafaela, como é que eu vou ter clareza do que eu preciso? Alinhando as suas expectativas aos planos de Deus. Deus estava ministrando isso ao meu coração. E eu perguntei, mas como assim, Espírito Santo? E o Espírito Santo me respondeu: para uns a necessidade será ver, para outros a necessidade será a libertação. Mas Deus, Ele conhece o seu todo. Então, alinhe as suas expectativas aos planos de Deus. Que você peça a Deus hoje para que alinhe as suas expectativas, os seus planos, o seu coração aos planos de Deus para a sua vida. Porque você, nós somos limitados. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Mas Deus, Ele vê o todo. Ele esteve no ontem, Ele está no hoje, mas Ele é o mesmo Deus que já está no nosso amanhã. A Bíblia nos diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você tem esperado por Deus, Ele está trabalhando por você. Ah, Rafaela, mas eu não estou vendo nada de diferente. Parece que tudo está da mesma forma. O cenário está da mesma forma, as pessoas, Deus, Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está movendo as coisas de lugar. Deus é o Deus que movimenta as coisas. Deus é o Deus que cria circunstâncias para cumprir os propósitos dele para a sua vida. Você não precisa ver, você só precisa crer e persistir em Deus. Crer, confiar e continuar persistindo em Deus. E Rafaela, eu devo continuar crendo, mesmo contra a minha esperança, porque nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. A Bíblia nos diz que Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos da humanidade, os planos do homem no sentido de gênero humano, os planos, os seus planos, os planos da sociedade, os planos dos seus familiares, dos seus pais, os seus próprios planos, eles até podem ser frustrados, mas os planos que Deus determinou para a sua vida, eles vão se cumprir. Eles não serão frustrados, porque fiel é aquele que lhe fez a promessa. Que é preciso crer, é preciso ter fé, que aquele que lhe fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria e se arrependeria? Acaso Deus falaria e não cumpriria? Deus, ele é fiel e verdadeiro. E tudo quanto ele lhe prometeu,
Ele vai cumprir. O que eu faço, Rafaela, enquanto a promessa não se realiza, enquanto a promessa não chega? Persista em Deus. Persista em Deus. Davi, ele persistiu em Deus. Davi estava ocupado com as coisas do pai. Davi estava por trás das malhadas, a Bíblia nos diz. Mas quando chegou o tempo de Deus cumprir a promessa na vida de Davi, e qual era a promessa? A escolha que o próprio Deus já havia feito sobre Davi. As pessoas, elas podiam até ter escolhido Saul para ser rei de Israel. Mas quando Saul desobedeceu a Deus, só para contextualizar vocês, a Bíblia nos diz que Saul foi o primeiro rei, né, humano assim, de Israel. E Saul foi uma escolha de Deus também. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus. Deus usou o profeta Samuel para dar um direcionamento a Saul, e Saul, ele não obedeceu. E pela desobediência de Saul, ele foi rejeitado por Deus. E Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Deus, ele escolheu e mandou Samuel ungir Davi, a rei de Israel. Só que quando Samuel foi à casa de Jessé, do pai de Davi, os irmãos estavam lá. Mas Davi não estava lá. Davi estava ocupado com as coisas do seu pai. Se ocupe com as coisas de Deus. Porque enquanto você faz aquilo que Deus colocou em suas mãos, enquanto você desenvolve a obra de Deus, Deus cuida de você, Deus cuida dos seus, Deus cuida de tudo aquilo que é importante para você, de tudo aquilo que leva o seu nome, porque Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Persista em Deus. E você vai poder dizer como salmista, no Salmo 116, no verso 1, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus está te ouvindo. Há um tempo que o próprio Deus determinou para essa situação que você está vivendo. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir e tempo de prantear. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempos de guerra e tempos de paz. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje, mas a bonança, a paz, o tempo de sorrir, o tempo de se alegrar vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Não desista, não pare, não retroceda. Persista em Deus, permaneça em Deus. Alimente a sua fé. Peça a Deus que aumente a sua fé, se a sua fé se encontra hoje pequena, porque a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que se não veem. Mesmo que você não esteja vendo, continue crendo que aquele que lhe fez a promessa, ele muda o tempo e as estações, ele estabelece reis e os destrona. E quando chega o tempo de Deus para a sua vida, nada e ninguém pode impedir. Enquanto isso não acontece, Rafaela, enquanto isso não acontece, você pode descansar na soberania de Deus. Você pode descansar à sombra do Onipotente. A Bíblia nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em Deus há descanso para a sua mente. Em Deus há descanso para você. Em Deus você pode descansar, porque Deus, Ele é a sua proteção. Tem a ajuda de Deus para você. Deus envia socorro para a sua vida. Fique com essa palavra para o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso Momento com Deus. Se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilhe o vídeo com 3 pessoas. À medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Amém.